Olá, queridos ouvintes da Histórias para Dormir. Antes de começarmos esta jornada perturbadora pelos mistérios da Romênia, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas histórias reais. Se você gosta de casos que desafiam a lógica, deixe seu like agora mesmo e comente aqui embaixo. Quem você acha que é realmente Gerald? Suas teorias podem surpreender outros ouvintes. Agora, prepare-se para uma das histórias mais enigmáticas que já contei aqui no canal. Nas montanhas geladas da Romênia, onde os picos dos Cárpatos se erguem como guardiões silenciosos de segredos milenares, existe uma pequena vila chamada Rashnov. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde as casas de madeira com telhados vermelhos se aninham entre vales verdejantes e florestas densas que sussurram histórias antigas ao vento. Em 1991, logo após a queda do regime comunista de Nicolae Ceausescu, esta comunidade pacata de pouco mais de 8.000 habitantes se viu no centro de um mistério que perduraria por 3 décadas. A história que vou contar hoje não é apenas sobre um homem desaparecido. É sobre identidade, sobre os segredos que carregamos e sobre como uma única pergunta pode transformar a vida de centenas de pessoas. É sobre Gerald, um nome que ecoaria pelos becos estreitos de Rashnov como um fantasma persistente, uma presença que todos conheciam, mas ninguém realmente entendia. Era uma manhã fria de março de 1991, quando Anna Popescu, uma mulher de 52 anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado, abriu a porta de sua pequena pensão no centro da vila. Anna era conhecida por todos como uma mulher prática, de poucas palavras, mas de coração generoso. Sua pensão, a Casa Carpaci, era um refúgio para viajantes que se aventuravam pelas montanhas, principalmente alpinistas e estudiosos interessados na rica história da região. Naquela manhã específica, o sino de bronze da entrada tilintou suavemente quando um homem cruzou a porta. Ele era alto, talvez 1,80 m, com ombros largos que sugeriam anos de trabalho físico. Seus cabelos escuros, ligeiramente grisalhos nas têmporas, estavam penteados para trás com gel, e seus olhos eram de um azul profundo que parecia carregar o peso de muitas histórias não contadas. Vestia um sobretudo cinza de lã grossa e carregava uma mala de couro marrom, desgastada pelo tempo. O que mais chamou a atenção de Anna, no entanto, não foi sua aparência física, mas sua maneira de se mover. Havia algo quase felino em seus gestos, uma precisão calculada que sugeria alguém acostumado a observar antes de agir. Quando ele falou, sua voz era grave e pausada, com um sotaque que Anna não conseguiu identificar completamente. Parecia romeno, mas havia nuances estrangeiras que a intrigaram. "Bună ziua, senhora", disse ele, tirando um chapéu escuro que Anna não havia notado antes. "Gostaria de alugar um quarto. Pretendo ficar na região por algumas semanas." Anna o observou por um momento. Em seus 20 anos administrando a pensão, ela havia desenvolvido um instinto apurado para ler pessoas. Este homem era diferente. Havia uma formalidade em suas maneiras que contrastava com a casualidade dos turistas comuns, mas também uma tensão sutil em seus ombros que sugeria alguém sempre alerta. "Claro", respondeu ela, pegando o livro de registros. "Nome?" "Gerald", ele respondeu sem hesitação. "Apenas Gerald." Anna ergueu uma sobrancelha. Sobrenome? Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos do homem. Talvez incerteza, talvez cautela. "Apenas Gerald será suficiente por enquanto."
se não se importa. Normalmente, Ana insistiria em um nome completo e documentos. Era uma questão de segurança e registros adequados. Mas algo na maneira como ele a olhou, não com arrogância ou rudeza, mas com uma vulnerabilidade quase imperceptível, a fez simplesmente assentir e escrever Geralt na primeira linha disponível do livro. Assim começou a presença de Geralt em Rashnov, uma presença que se tornaria tão familiar quanto misteriosa para os habitantes da vila. Os primeiros dias de Geralt na pensão seguiram um padrão rígido. Ele acordava cedo, sempre antes das 6 da manhã, e Ana o ouvia caminhando pelo quarto com passos medidos. Às 6h30, descia para o pequeno salão de café da manhã, onde tomava café preto sem açúcar e comia pão com geleia de framboesa caseira de Ana. Falava pouco durante essas refeições, mas sempre agradecia polidamente e perguntava sobre o tempo. O que mais intrigava Ana era o fato de que Geralt parecia conhecer a região melhor do que muitos nativos. Quando ela mencionou casualmente que a estrada para o castelo de Bran estava em obras, ele assentiu e disse que usaria a trilha antiga através do vale Postavaru. Ana ficou surpresa. Poucos turistas conheciam essa rota e ela era considerada perigosa para quem não tinha experiência nas montanhas. Durante o dia, Geralt desaparecia. Ana o via saindo da pensão por volta das 8 da manhã, sempre com a mesma mochila de couro e uma câmera antiquada pendurada no peito. Ele retornava ao anoitecer, geralmente entre 7 e 8 horas, com as botas enlameadas e às vezes pequenos arranhões nas mãos, como se tivesse passado o dia explorando terrenos difíceis. Foi na segunda semana de sua estadia que Ana começou a notar os detalhes estranhos que a deixariam inquieta pelos próximos anos. Primeiro foram as conversas telefônicas. O telefone da pensão ficava no pequeno hall de entrada. E embora Ana tentasse respeitar a privacidade dos hóspedes, era impossível não ouvir fragmentos das conversas. Geralt recebia ligações sempre no mesmo horário, 9 horas da noite em ponto. As conversas eram breves e conduzidas em uma mistura de romeno e alemão, às vezes com palavras em uma terceira língua que Ana não conseguia identificar. O que a perturbava não era apenas a mistura de idiomas, mas o tom das conversas. Mesmo falando baixo, havia uma urgência contida na voz de Geralt, como se cada palavra fosse cuidadosamente pesada antes de ser pronunciada. Ana chegou a ouvir fragmentos como "não ainda", "preciso de mais tempo" e "eles não podem saber". Palavras que, isoladas, poderiam significar qualquer coisa, mas que juntas criavam um mosaico de mistério. Segundo, havia a questão de seus pertences. Ana, que sempre arrumava os quartos pessoalmente, notou que as posses de Geralt eram curiosamente limitadas e organizadas. Além das roupas básicas, todas de cores neutras e de boa qualidade, ele possuía apenas alguns livros em alemão sobre história da Romênia, mapas antigos da região dos Cárpatos e uma coleção de fotografias em preto e branco que parecia ter décadas de idade. O que mais a intrigou foram as fotografias. Eram imagens de Rashnov e vilas próximas, mas claramente tiradas muitos anos antes. Ana reconheceu alguns dos edifícios e paisagens, mas as pessoas nas fotos usavam roupas de décadas passadas. Em uma das imagens, ela reconheceu a igreja local, mas com uma arquitetura ligeiramente diferente, modificações que haviam sido feitas nos anos 1960. Terceiro, e talvez o mais desconcertante, era a reação de outras pessoas a Geralt. Ana começou a notar que alguns dos moradores mais velhos da vila
tinham reações estranhas quando o viam. Não era exatamente reconhecimento, mas uma espécie de déjà vu coletivo que os deixava inquietos. Dorin Stanescu, um homem de 75 anos que havia nascido e crescido em Rashnov, foi o primeiro a verbalizar essa inquietação. Ele procurou Anna na pensão numa tarde chuvosa de abril, com o rosto carregado de preocupação. Anna, disse ele, tirando o chapéu molhado, preciso falar com você sobre seu hóspede. Geralt, o que tem ele? Dorin hesitou, passando as mãos enrugadas pelos cabelos brancos. É difícil de explicar. Ontem o vi caminhando pela praça principal e por um momento jurei que já o havia visto antes. Não recentemente, você entende. Há muito tempo. Talvez ele tenha visitado a vila antes, sugeriu Anna, embora ela mesma não estivesse convencida. Não, não é isso. Dorin balançou a cabeça. É como se eu me lembrasse dele de quando eu era criança. Mas isso é impossível, não é? Ele não parece ter mais de 50 anos. Essa conversa deixou Anna ainda mais inquieta. Ela começou a observar Geralt mais atentamente, procurando pistas sobre sua verdadeira identidade e propósitos. Foi então que notou outros detalhes estranhos. Geralt nunca recebia correspondência, mas ocasionalmente deixava cartas no correio local. As cartas não tinham endereço de retorno visível e eram sempre endereçadas a diferentes cidades europeias: Berlim, Viena, Praga. Anna não conseguia ver os nomes dos destinatários, mas notou que ele sempre usava o mesmo tipo de envelope cinza e escrevia os endereços com uma caligrafia antiquada, quase gótica. Além disso, embora Geralt pagasse suas contas pontualmente sempre em dinheiro, as notas eram sempre antigas, como se tivessem sido guardadas por anos. Não eram notas raras ou valiosas, mas simplesmente velhas, do tipo que Anna não via em circulação há muito tempo. Foi Maria Ionescu, a bibliotecária local de 68 anos, que forneceu a próxima pista intrigante. Maria havia se tornado uma espécie de historiadora informal da vila, coletando fotografias antigas e documentos sobre Rashnov ao longo dos anos. Uma tarde, quando Anna passou pela biblioteca para devolver alguns livros, Maria a chamou para um canto. Anna, você precisa ver isto, sussurrou, tirando uma pasta amarelada de uma gaveta. Encontrei ontem, organizando algumas fotografias antigas que Padre Constantin me trouxe do arquivo da igreja. Dentro da pasta havia uma coleção de fotografias da década de 1950, mostrando festivais e eventos comunitários em Rashnov. Maria folheou as imagens até encontrar uma específica, uma foto de grupo tirada durante um festival de colheita em 1958. Olhe aqui, disse ela, apontando para uma figura na borda da fotografia. Anna olhou e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Na foto, claramente visível, apesar da qualidade granulada da imagem antiga, estava um homem que se parecia extraordinariamente com Geralt. Não apenas se parecia, era praticamente idêntico. A mesma altura, os mesmos traços faciais, até mesmo a mesma maneira de ficar ligeiramente de lado, como se preferisse não estar no centro das atenções. Isso é impossível, murmurou Anna. Esta foto tem mais de 30 anos. Exato, disse Maria, sua voz carregada de mistério. E olhe isto. Ela virou a fotografia. No verso, em tinta desbotada, estava escrito: Festival da Colheita 1958. Geralt com ponto de interrogação. Parece que mesmo na época, ninguém tinha certeza de quem ele realmente era. Anna pegou a fotografia com mãos trêmulas. A semelhança era inegável, mas também impossível.
Se aquele homem na foto de 1958 fosse a mesma pessoa hospedada em sua pensão, ele teria bem mais de 80 anos hoje. No entanto, o Gerald que ela conhecia aparentava ter no máximo 50 anos. Maria, você se lembra dele? De 1958? Maria balançou a cabeça lentamente. Eu era apenas uma adolescente na época, mas lembro vagamente de um homem que aparecia nos festivais, sempre educado, sempre sozinho. As pessoas falavam dele como um mistério. Aparecia por algumas semanas, depois desaparecia por anos. E ninguém sabia de onde ele vinha? Há algumas histórias, disse Maria, baixando ainda mais a voz. Minha avó costumava dizer que havia homens nas montanhas, guardiões de segredos antigos que ocasionalmente desciam às vilas. Mas essas são apenas lendas folclóricas. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. A fotografia estava guardada em sua mesinha de cabeceira, mas sua mente não parava de voltar às implicações do que havia descoberto. No dia seguinte, decidiu confrontar Gerald diretamente. Encontrou-o no salão de café da manhã, como sempre, pontualmente às 6h30. Desta vez, no entanto, Ana se sentou à mesa dele com a fotografia nas mãos. Gerald, disse ela, colocando a foto sobre a mesa. Preciso que me explique isto. Ele olhou para a fotografia e Ana viu algo mudar em sua expressão. Não foi surpresa exatamente, mas uma espécie de resignação cansada, como se ele soubesse que este momento chegaria eventualmente. Onde conseguiu isto? Na biblioteca. É você na fotografia, não é? Gerald pegou a imagem e a examinou por um longo momento. Quando ergueu os olhos, Ana viu neles uma profundidade de tristeza que a surpreendeu. Ana, disse ele finalmente, há coisas neste mundo que não podem ser facilmente explicadas. Há histórias que, se contadas, soariam como loucura para a maioria das pessoas. Tente me explicar, insistiu ela. Esta fotografia tem mais de 30 anos. Você deveria ser um homem muito velho hoje. E quem diz que não sou? A resposta a deixou sem palavras por um momento. Havia algo na maneira como ele falou, uma melancolia antiga que sugeria experiências além do que sua aparência física indicava. Você não é humano normal, é? Perguntou Ana, surpreendendo-se com sua própria coragem. Gerald sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecia, mas foi um sorriso triste. Sou tão humano quanto você, Ana. Apenas diferente. Diferente como? Ele se levantou da mesa, guardando a fotografia no bolso. Caminhemos. Há coisas que preciso lhe mostrar, mas não aqui. Naquela manhã, Ana fechou a pensão temporariamente e seguiu Gerald pelas trilhas que levavam às montanhas. Eles caminharam por quase 2 horas, subindo por caminhos que Ana conhecia desde criança, mas que pareciam diferentes sob a orientação de Gerald, como se ele conhecesse segredos da paisagem que outros não viam. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira, cercada por pinheiros centenários. No centro da clareira, havia as ruínas de uma antiga construção de pedra, quase completamente coberta por musgo e vegetação. Isto, disse Gerald, era um mosteiro, construído no século XV por monges que guardavam registros especiais. Que tipo de registros? Registros de pessoas como eu, pessoas que vivem mais tempo do que deveriam, que carregam memórias de épocas que não deveriam ter vivido. Ana olhou para as ruínas, tentando processar o que estava ouvindo. Você está dizendo que é imortal? Não imortal, corrigiu Gerald. Apenas prolongado. Há certas condições, certas circunstâncias que podem estender uma vida muito além do normal. Os monges deste lugar estudavam esses fenômenos, documentavam casos como o meu. Ele se aproximou de uma das paredes em ruínas
e removeu algumas pedras soltas, revelando um nicho escondido. De dentro, retirou uma caixa de metal enferrujada. Esta caixa contém parte da minha história, disse ele, oferecendo-a a Ana. Documentos, fotografias, registros que cobrem quase um século de minha vida. Com mãos trêmulas, Ana abriu a caixa. Dentro havia dezenas de fotografias em preto e branco, todas mostrando o mesmo homem, Gerald, em diferentes épocas e locais. Havia fotos dele em uniformes militares da Primeira Guerra Mundial, em roupas civis dos anos 1930, durante eventos da Segunda Guerra Mundial. Em todas, ele aparentava ter a mesma idade. Como é possível? Murmurou ela. Em 1917, durante a guerra, fui exposto a algo nas montanhas dos Cárpatos. Uma substância, uma radiação, algo que os cientistas da época não compreendiam. Muitos dos homens que estavam comigo morreram. Alguns poucos, como eu, foram alterados. Alterados como? Nosso processo de envelhecimento foi drasticamente retardado. Não paramos de envelhecer completamente, mas o processo se tornou tão lento que é quase imperceptível. Um ano para nós é como um mês para pessoas normais. Ana continuou folheando as fotografias, encontrando documentos que confirmavam a presença de Gerald em eventos históricos importantes. Havia cartas de autoridades militares, certificados médicos de diferentes décadas, até mesmo passaportes de vários países com diferentes nomes, mas sempre a mesma face. "Por que você contou isso para mim?" perguntou ela. "Porque", disse Gerald, sentando-se em uma pedra coberta de musgo, "estou cansado de carregar este segredo sozinho. E porque você merece saber a verdade. Sua família tem uma conexão com a minha história." "Minha família." Gerald pegou uma das fotografias da caixa. Uma imagem de um jovem casal em frente a uma casa que Ana reconheceu como sendo a atual pensão, mas décadas mais jovem. Sua avó, Helena Popesco, me ajudou em 1943, durante a guerra. Eu estava ferido, perseguido por soldados que haviam descoberto minha condição especial. Helena me escondeu no sótão da pensão por 3 semanas, arriscando sua própria vida. Ana olhou para a fotografia, reconhecendo vagamente os traços de sua avó nos rostos jovens da imagem. Ela sabia sobre você, suspeitava. Helena era uma mulher muito intuitiva. Quando parti, prometi que voltaria um dia para agradecer sua bondade. Levou quase 50 anos, mas mantenho minhas promessas. A revelação deixou Ana atordoada. De repente, muitas coisas fizeram sentido. A maneira como Gerald conhecia a pensão, sua familiaridade com a região, até mesmo sua escolha de se hospedar especificamente ali. "Mas por que agora?" perguntou ela. "Por que voltar exatamente agora?" O rosto de Gerald se ensombreceu. "Porque não sou o único. Há outros como eu, Ana, e nem todos têm boas intenções. Alguns se tornaram perigosos ao longo dos anos. A exposição que nos alterou não afetou apenas nossos corpos, mas também nossas mentes. Algumas pessoas não conseguem lidar com uma vida tão longa, com tantas memórias acumuladas. Você está fugindo de alguém? Estou rastreando alguém que precisa ser parado antes que cause mais dano. Nas semanas seguintes, Ana se viu envolvida em uma realidade que desafiava tudo o que ela pensava saber sobre o mundo. Gerald lhe contou histórias de outros como ele, pessoas alteradas pelo mesmo fenômeno misterioso que o havia transformado. Alguns haviam usado sua longevidade para acumular conhecimento e ajudar a humanidade. Outros haviam se tornado obcecados pelo poder.
usando seu tempo estendido para manipular eventos históricos em seu benefício. O homem que Geralt estava rastreando se chamava Victor Dragoi, outro sobrevivente do incidente de 1917. Ao contrário de Geralt, que tentava viver discretamente, Victor havia abraçado sua natureza alterada e se tornado uma figura sombria na política e no crime organizado europeu ao longo das décadas. Victor perdeu sua humanidade há muito tempo, explicou Geralt uma noite enquanto estudavam mapas antigos da região. Ele vê pessoas normais como inferiores, como peças de um jogo que apenas ele entende completamente. E ele está vindo para cá? Está. Há algo nestas montanhas, algo relacionado ao local onde fomos alterados originalmente. Victor acredita que pode amplificar seus poderes se retornar ao local de origem. A confirmação dos temores de Geralt chegou numa manhã fria de maio. Anna estava preparando o café da manhã quando ouviu um carro se aproximando da pensão. Olhando pela janela, viu um Mercedes preto parando em frente ao edifício. Do carro saíram dois homens. Um era claramente um subordinado, mas o outro era uma figura que fez Anna recuar instintivamente da janela. Ele era alto como Geralt, mas havia algo predatório em sua postura. Seus cabelos eram completamente brancos, contrastando com um rosto que, como o de Geralt, parecia artificialmente jovem. Vestia um terno escuro caro e carregava uma bengala com cabo de prata, que não parecia ser necessária para caminhar. Geralt, chamou Anna baixinho, correndo escada acima. Ela o encontrou já vestido e alertado pelo som do carro. Uma mochila estava preparada ao lado da cama, como se ele tivesse dormido pronto para partir rapidamente. É ele? Perguntou Anna. É Victor, confirmou Geralt, olhando pela janela do quarto. Anna, você precisa sair daqui. Agora. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Não entende. Victor não tem escrúpulos. Ele não hesitará em machucá-la para chegar até mim. Antes que Anna pudesse responder, ouviram passos pesados na escada. A porta da frente havia sido aberta sem cerimônia. Geralt! Uma voz grave ecoou pelo prédio. Sei que está aí, meu velho amigo. Por que não descemos e conversamos como pessoas civilizadas? Geralt indicou para Anna se esconder no armário do quarto, depois desceu as escadas lentamente. Anna, desobedecendo suas instruções, se posicionou no topo da escada onde podia ouvir a conversa. Victor, disse Geralt chegando ao térreo, ainda elegante como sempre. E você ainda tentando se esconder entre os mortais comuns. Realmente, Geralt, depois de todos esses anos, esperava que tivesse desenvolvido mais ambição. Anna conseguia ver parte do salão daqui de cima. Victor estava examinando as fotografias antigas que decoravam as paredes, sua bengala batendo ritmicamente no chão de madeira. O que você quer, Victor? O que sempre quis. Respostas. O local onde tudo começou ainda está lá, nas montanhas. Sei que você o encontrou. Você sempre foi melhor do que eu em rastrear nosso passado. E se eu encontrei? Aquele lugar deveria permanecer perdido. Discordo completamente. Victor se virou para enfrentar Geralt e Anna viu seu rosto pela primeira vez. Havia algo perturbador em seus olhos, uma frieza que sugeria décadas de experiências que haviam corroído sua alma. Aquele local contém a chave para nossa evolução. Poderíamos nos tornar verdadeiramente imortais, verdadeiramente superiores. E quantas pessoas inocentes morreriam no processo? Quantas pessoas inocentes morrem todos os dias de qualquer forma? Pelo menos suas mortes serviriam a um propósito maior. A conversa continuou por quase uma hora,
Uma dança verbal entre dois homens que haviam compartilhado experiências impossíveis e chegado a conclusões completamente diferentes sobre o significado de suas vidas estendidas. Victor tentava persuadir Geralt a cooperar, enquanto Geralt se recusava consistentemente. Finalmente, a paciência de Victor se esgotou. Muito bem, disse ele, batendo a bengala no chão com força. Se não quer cooperar voluntariamente, talvez precise de incentivos adequados. Foi então que Anna percebeu que o subordinado de Victor havia desaparecido silenciosamente durante a conversa. Um segundo depois, sentiu uma mão forte agarrando seu braço. Achou que não a vimos lá em cima. Sussurrou o homem em seu ouvido, arrastando-a escada abaixo. Quando Anna foi trazida ao salão, viu a expressão de Geralt mudar completamente. A resignação cansada foi substituída por algo que ela nunca havia visto antes. Uma raiva fria e calculada. Deixa em paz, Victor. Ela não tem nada a ver com isto. Pelo contrário, disse Victor, aproximando-se de Anna com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela tem tudo a ver com isto. É impressionante como você sempre se apega a estes mortais, Geralt. É uma fraqueza que nunca conseguiu superar. O que aconteceu nos próximos minutos foi algo que Anna levaria anos para processar completamente. Victor não era apenas um homem com vida estendida. Ele havia desenvolvido capacidades que desafiavam a compreensão normal. Seus reflexos eram sobre-humanos, sua força era impressionante e havia algo em seus olhos que sugeria percepções além dos 5 sentidos normais. Geralt, no entanto, não era menos capaz. O confronto entre os dois homens foi como uma dança mortal, movendo-se pela tensão com uma velocidade e precisão que deixaram móveis quebrados e paredes rachadas. Anna percebeu que estava presenciando algo que poucas pessoas na história haviam visto. Um conflito entre seres que haviam transcendido as limitações humanas normais. O confronto terminou abruptamente quando Geralt conseguiu desarmar Victor e colocá-lo contra a parede. Uma faca antiga pressionada contra sua garganta. Acabou, Victor, disse Geralt, respirando pesadamente. Não vou deixar você encontrar aquele lugar. Você não pode me parar para sempre, Victor respondeu, mas havia uma nova cautela em sua voz. Há outros como nós, outros que compartilham minha visão. Talvez, mas hoje aqui acabou. O que Geralt fez em seguida surpreendeu Anna. Em vez de usar a faca, ele injetou algo no pescoço de Victor, usando uma seringa que havia retirado de algum lugar. Victor lutou por alguns segundos. Depois seus olhos se fecharam e ele desabou. O que foi isso? Perguntou Anna. Um sedativo especial, explicou Geralt, verificando o pulso de Victor. Vai mantê-lo inconsciente por várias horas, tempo suficiente para que as autoridades adequadas venham buscá-lo. Que autoridades? Há organizações, Anna, grupos que conhecem nossa existência e tentam manter o equilíbrio. Victor será mantido em uma instalação especial onde não poderá causar mais danos. Nas horas que se seguiram, Anna viu um lado completamente diferente de Geralt. Ele fez várias ligações telefônicas em idiomas que ela não reconheceu, coordenando a remoção de Victor e seu subordinado. Pessoas chegaram, homens e mulheres em roupas escuras que se moviam com eficiência militar e faziam perguntas que Anna não sabia como responder. Quando tudo terminou, quando Victor foi levado e os estranhos partiram, Anna se viu sozinha com Geralt no salão destruído de sua pensão. O que acontece agora? Perguntou ela. Agora, disse Geralt, eu preciso partir. Minha presença aqui trouxe perigo para você e para a vila. Não posso permitir que isso aconteça novamente.
E se eu não quiser que você vá? Geralt a olhou com uma ternura que ela não havia visto antes. Ana, em todas as décadas que vivi, poucas pessoas me mostraram a bondade que você demonstrou. Sua avó me salvou uma vez, e você me deu algo ainda mais valioso: a lembrança do que significa ter uma conexão humana genuína. Então fique, podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Não posso. Há outros como Victor por aí, e eventualmente eles me encontrarão novamente. Não posso colocar você em perigo constantemente. Naquela noite, Ana ajudou Geralt a arrumar suas poucas posses. Ele lhe deu a caixa de metal com suas fotografias e documentos históricos. Por que está me dando isto? Perguntou ela. Porque alguém precisa lembrar. Alguém precisa saber que existimos, que nossa história aconteceu. E porque confio em você para manter estes segredos seguros. Na manhã seguinte, Geralt partiu como havia chegado, silenciosamente, deixando apenas sua assinatura no livro de registros e uma sensação de mistério que perduraria por décadas. Mas a história não terminou aí. Ao longo dos anos seguintes, Ana ocasionalmente recebia cartas postadas de diferentes partes da Europa. Nunca havia endereço de retorno, mas ela sempre soube que eram de Geralt. As cartas eram breves, geralmente apenas algumas linhas, informando que ele estava bem e perguntando sobre a vila. Em 1995, Ana decidiu transformar sua experiência em algo construtivo. Ela começou a pesquisar discretamente outros casos similares, usando os contatos que Geralt havia mencionado. Descobriu que havia uma rede informal de pessoas que conheciam a existência de indivíduos como Geralt, pesquisadores, funcionários de governo, até mesmo alguns jornalistas investigativos que haviam tropeçado na verdade ao longo dos anos. Foi através dessa rede que Ana soube que Victor havia escapado da instalação onde estava sendo mantido em 1998. A notícia a deixou em pânico, temendo que ele retornasse a Rushnov, buscando vingança. Mas anos se passaram sem qualquer sinal dele. Em 2001, Ana recebeu uma visita inesperada. Uma mulher jovem, talvez de 30 anos, com cabelos ruivos e olhos verdes penetrantes, apareceu na pensão perguntando por Geralt. Meu nome é Ileana, disse a mulher. Sou, como ele, um produto do mesmo incidente. Ana a convidou para entrar, estudando cuidadosamente seus movimentos. Havia a mesma qualidade felina que ela havia notado em Geralt, a mesma consciência aguçada do ambiente. Há quantos anos você não o vê? Perguntou Ana. Mais de 50. Nos separamos depois da guerra, cada um seguindo seu próprio caminho. Mas agora precisamos nos reunir. Por quê? Porque encontramos o local, o lugar onde tudo começou em 1917. E não somos os únicos procurando por ele. Ileana explicou que outros sobreviventes do incidente haviam emergido das sombras nos últimos anos. Alguns, como ela e Geralt, mantinham sua humanidade. Outros haviam se tornado algo mais sinistro. Victor não estava agindo sozinho. Ele fazia parte de um grupo que acreditava poder usar o local original para criar mais pessoas como eles, mas de forma controlada e direcionada. Eles querem construir uma nova raça, explicou Ileana. Uma população de seres com vida estendida e capacidades aumentadas, com eles mesmos como líderes. E Geralt? Geralt é um dos poucos que realmente entende aquele lugar. Ele passou décadas estudando o que aconteceu conosco, tentando entender não apenas os aspectos físicos, mas também os espirituais e psicológicos. Se alguém pode parar Victor e seus aliados, é ele.
Ana deu a Ileana o último endereço que possuía de Gerald, uma cidade pequena na Áustria, onde ele havia postado sua carta mais recente. Ileana partiu no dia seguinte, mas não antes de deixar Ana com mais perguntas do que respostas. Nos anos seguintes, Ana continuou recebendo visitantes ocasionais, pessoas procurando por Gerald, outras como ele, pesquisadores interessados em fenômenos inexplicados. Sua pensão se tornou um tipo de estação de passagem para uma comunidade secreta de indivíduos extraordinários. Foi em 2018 que Ana recebeu a visita mais significativa desde a partida original de Gerald. Um homem idoso, claramente doente, apareceu na pensão numa tarde chuvosa de outubro. Ele se identificou como o Dr. Heinrich Müller, um físico aposentado que havia passado sua carreira estudando anomalias relacionadas ao incidente de 1917. Senhora Popesco, disse ele, preciso falar com você sobre Gerald e os outros. Fiz uma descoberta que muda tudo o que pensávamos saber sobre eles. Dr. Müller explicou que havia descoberto documentos militares alemães dos anos 1940 que detalhavam experimentos conduzidos por cientistas nazistas que tinham capturado alguns dos sobreviventes do incidente. Os experimentos revelaram que a alteração não era permanente. Ela tinha uma duração limitada, geralmente entre 80 a 100 anos. O que isso significa? Perguntou Ana. Significa que Gerald e os outros estão se aproximando do fim de suas vidas estendidas. Seus corpos começarão a envelhecer rapidamente, recuperando todo o tempo que foi suspenso. E eles sabem disso? Alguns suspeitam. É por isso que Victor está tão desesperado para encontrar o local original. Ele espera renovar sua condição antes que seja tarde demais. Essa informação mudou a perspectiva de Ana sobre toda a situação. De repente, a urgência nas ações de Victor fazia mais sentido, assim como a melancolia que ela havia detectado em Gerald durante sua estadia. Ana começou a tentar contatar Gerald através dos canais que havia desenvolvido ao longo dos anos, mas suas tentativas foram infrutíferas. Parecia que ele havia desaparecido completamente, junto com Ileana e outros de sua espécie. Em março de 2020, no meio da pandemia global, Ana recebeu uma ligação telefônica que mudaria tudo. Ana, disse uma voz familiar, é Gerald. Ela quase deixou o telefone cair. Gerald, onde você está? Tenho tentado contatá-lo há anos. Estou voltando, Ana, para Rashnov. Há coisas que preciso resolver antes que seja tarde demais. O Dr. Müller esteve aqui. Ele me contou sobre o limite de tempo. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Então você sabe. Sim, nosso tempo está acabando. Todos nós. Mas antes de partir, preciso garantir que Victor não consiga o que está buscando. Ele ainda está atrás do local original? Encontrou e está planejando algo terrível. Ana, quando eu chegar, talvez não seja como você lembra. O processo de envelhecimento começou. Estou mudando. Quando Gerald chegou a Rashnov, 3 dias depois, Ana mal o reconheceu. O homem que havia conhecido em 1991 aparentava ter 50 anos. O homem que agora estava diante dela claramente tinha mais de 80, com cabelos completamente brancos, rugas profundas e movimentos mais lentos, mas seus olhos mantinham a mesma intensidade, a mesma inteligência penetrante. Não tenho muito tempo, disse ele, sentando-se pesadamente em uma das poltronas do salão. Victor conseguiu reunir 8 outros sobreviventes. Eles planejam usar o local original para criar um evento similar ao de 1917, mas controlado. Querem produzir dezenas de novos seres como nós. E você pode parar isso?
Posso destruir o local. Há uma maneira de causar um colapso que tornará a área permanentemente inativa. Mas ele hesitou. Mas o processo me matará e possivelmente matará Victor e os outros também. Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Depois de quase 30 anos conhecendo este homem extraordinário, a ideia de perdê-lo definitivamente era devastadora. Tem certeza de que esta é a única maneira? Tenho. Victor perdeu completamente a razão. Ele está disposto a matar centenas de pessoas inocentes para conseguir o que quer. E se ele conseguir criar uma nova geração de seres como nós sob seu controle... Geralt balançou a cabeça. Não posso permitir isso. Naquela noite, Geralt contou a Ana os detalhes de seu plano. O local original ficava numa caverna profunda nas montanhas, onde uma substância radioativa rara havia criado as condições para a alteração original. Geralt havia passado décadas estudando o local e descobriu que uma explosão cuidadosamente posicionada poderia causar um colapso que selaria a caverna permanentemente. Vou com você, disse Ana. Absolutamente não. Geralt, eu conheço essas montanhas melhor do que qualquer turista ou cientista. E você não está mais em condições físicas de fazer esta jornada sozinho. Ele tentou argumentar, mas Ana era inflexível. No final, ela prevaleceu, principalmente porque Geralt sabia que ela estava certa. Ele precisaria de ajuda para chegar ao local a tempo. Partiram antes do amanhecer, seguindo trilhas antigas que Ana conhecia desde a infância. A jornada, que deveria levar 6 horas, levou quase 10, devido ao estado físico deteriorado de Geralt. Várias vezes ele precisou parar para descansar, e Ana podia ver a dor em seus olhos quando pensava que ela não estava olhando. Quando finalmente chegaram à entrada da caverna, encontraram evidências da presença de Victor e seu grupo. Equipamentos científicos, geradores portáteis e materiais que Ana não reconheceu. Chegamos tarde demais, murmurou Geralt. Eles já começaram o processo. Do interior da caverna vinha um som baixo e constante, como um zumbido elétrico. Ocasionalmente, flashes de luz azul emergiam da entrada, seguidos por ecos metálicos. O que está acontecendo lá dentro? Eles estão tentando recriar artificialmente as condições de 1917. Se conseguirem, qualquer pessoa exposta à radiação será alterada como nós fomos. Geralt verificou o equipamento que havia trazido. Explosivos especializados que ele havia obtido através de contatos na organização que havia capturado Victor anos antes. Ana, disse ele pegando suas mãos, quero que você desça a montanha agora. Volte para a vila e não olhe para trás. Não vou deixar você fazer isso sozinho. Por favor, você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Permitiu que um estranho impossível se tornasse parte de sua vida. Guardou meus segredos. Me ajudou quando precisei. Não posso pedir mais. Ana o olhou nos olhos e viu não apenas determinação, mas também paz. Geralt havia tomado sua decisão e ela sabia que nada que dissesse o faria mudar de ideia. Muito bem, disse ela finalmente. Mas prometa uma coisa, qualquer coisa. Prometa que se houver uma maneira de sobreviver a isso, você tentará. Prometa que não está desistindo apenas porque está cansado. Geralt sorriu, o mesmo sorriso triste que ela havia visto pela primeira vez, quase 3 décadas antes. Prometo. Ana desceu a montanha com o coração pesado, parando várias vezes para olhar para trás. Quando estava a meio caminho da vila, ouviu a explosão. Um som ensurdecedor que ecoou pelos vales e fez pássaros voarem das árvores em pânico. O céu se iluminou brevemente,
com uma luz azul intensa. Depois, tudo ficou silencioso. Ana nunca mais viu Geralt. Nos dias seguintes, equipas de resgate procuraram sobreviventes, mas encontraram apenas destroços. A entrada da caverna havia desabado completamente, selada por toneladas de rochas. Oficialmente, foi relatado como um acidente de mineração. Uma história que Ana sabia ser uma versão sanitizada da verdade para consumo público. Meses depois, Ana recebeu uma visita de representantes da mesma organização secreta que havia removido Victor anos antes. Eles confirmaram que Geralt havia conseguido seu objetivo. O local estava permanentemente destruído e Victor, junto com seus seguidores, havia morrido na explosão. Mas eles também lhe trouxeram algo inesperado. Encontramos isto nos escombros, disse um dos agentes, entregando a Ana uma pequena caixa de metal similar àquela que Geralt havia mostrado anos antes. Dentro da caixa havia uma carta com a caligrafia familiar de Geralt. Ana, se você está lendo isto, significa que não sobrevivi, mas minha missão foi bem-sucedida. Quero que saiba que estes últimos 30 anos, especialmente os momentos em sua pensão, foram os mais felizes de minha longa vida. Você me lembrou do que significa ser verdadeiramente humano. Na caixa, você encontrará recursos financeiros suficientes para reconstruir sua pensão e viver confortavelmente pelo resto de sua vida. Use-os com minha gratidão eterna pela bondade que me mostrou. Há também um manuscrito, minha tentativa de documentar a verdadeira história de pessoas como eu. Um dia, quando o mundo estiver pronto, talvez essa história possa ser contada. Até então, guarde-a com segurança. Com amor e gratidão eternos, Geralt. Ana guardou o manuscrito, junto com todas as fotografias e documentos que havia coletado ao longo dos anos. Reconstruiu sua pensão usando o dinheiro deixado por Geralt, tornando-a um lugar ainda mais acolhedor para viajantes. E às vezes, nas noites frias de inverno, quando o vento sopra através das montanhas dos Cárpatos, Ana se senta em sua poltrona favorita no salão renovado e lembra do homem impossível que transformou sua vida. Ela nunca mais falou publicamente sobre Geralt ou sobre os eventos extraordinários que presenciou, mas guardou cada detalhe em sua memória, sabendo que um dia, talvez, o mundo estaria pronto para saber a verdade sobre os guardiões secretos que viveram entre nós. Hoje, Ana Popesco tem 83 anos. Sua pensão continua operando, recebendo visitantes de todo o mundo que vêm explorar as belezas naturais dos Cárpatos. Ocasionalmente, hóspedes perguntam sobre as fotografias antigas que decoram as paredes, especialmente uma em particular que mostra um homem alto de olhos azuis ao lado de uma mulher jovem em frente à pensão. Ana sempre responde com um sorriso misterioso. Ah, essa é uma longa história. Talvez um dia eu a conte. Mas alguns segredos são grandes demais para serem compartilhados casualmente. Alguns mistérios são sagrados demais para serem resolvidos. E a pergunta que ecoou por Rushnov durante 3 décadas, quem é Geralt, permanece sem resposta para a maioria das pessoas. Para Ana, no entanto, a resposta é simples. Geralt era um homem que provou que, mesmo em circunstâncias impossíveis, mesmo com poderes além da compreensão humana normal, mesmo vivendo muito além do tempo natural de uma vida humana, é possível manter a humanidade, a bondade e a capacidade de amar. E talvez essa seja a única resposta que realmente importa. E assim chegamos ao final desta história, perturbadora e tocante ao mesmo tempo. Me conte nos comentários. O que você faria se descobrisse que alguém próximo a você
não é exatamente o que parece ser. Se você gostou desta narrativa baseada em lendas e mistérios da Romênia, deixe seu like. Isso ajuda muito nosso canal a crescer e trazer mais histórias fascinantes para vocês. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder nenhuma de nossas histórias semanais. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Na próxima semana, traremos outro caso misterioso que vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre realidade. Até lá, durmam bem, se conseguirem.